A seguir, Hora da Notícia. A paralisação dos caminhoneiros entra no seu 10º dia. Na região, ainda existem pontos de manifestações e aumenta a falta de combustível nos postos e de gás de cozinha. De que forma o biodiesel pode influenciar na composição do preço dos combustíveis? O presidente da BS Bius, Erasmo Batistella, é nosso convidado e vai falar sobre este assunto. Como você confere as informações que compartilha e que curte nas redes sociais? Nós vamos falar sobre os cuidados com as fake news e também como deve ser o processo de doação de leite materno. Em Passo Fundo ainda não tem banco de leite, mas um projeto está em andamento. Hoje é quarta, 30 de maio, é hora da notícia. A paralisação dos caminhoneiros entra no seu 10º dia. Na região, ainda existem pontos de manifestações, como na BR-285 em Passo Fundo, no posto Buffon e no trevo do Avião em Carazinho. A categoria também está mobilizada no trevo do Rice, na ERS 324. O número de postos sem combustível é maior em Passo Fundo no dia de hoje. Também a falta de gás de cozinha preocupa donos de restaurantes. Alguns terão que fechar se não forem abastecidos. O hospital da cidade, que suspendeu os exames laboratoriais nos CAIs, anunciou o cancelamento das cirurgias eletivas a partir de sexta-feira. Nos supermercados e feiras, a situação de desabastecimento também preocupa. Muitos produtos já não são encontrados. Bom, e assim como ocorreu ontem em Passo Fundo, quando o Exército conduziu cargas de combustível a partir do polo de Passo Fundo para outras cidades da região, hoje a cena é a mesma em vários pontos do país. Informações do governo dão conta de uma redução no número de pontos de protesto e uma maior circulação de cargas pelas rodovias do país. Postos de combustíveis em regiões onde a situação era mais crítica começaram a ser abastecidos. O Rio Grande do Sul ainda tem 96 pontos de manifestação sem rodovias bloqueadas. A Prefeitura de Passo Fundo garante a normalidade dos serviços prestados até a sexta-feira desta semana. A informação foi dada ontem pelo prefeito Luciano Azevedo durante uma coletiva de imprensa. Se a paralisação persistir, algumas áreas poderão ser afetadas a partir de segunda. Em primeiro lugar, a merenda escolar, né? Nós começamos a ter dificuldades em relação aos itens perecíveis, como, por exemplo, hortifruti grangeiros. Já para esta semana que nós estamos vivendo, as escolas deverão fazer ajustes no cardápio, mas não haverá interrupção no fornecimento de merenda para os alunos nesta semana. Outro problema que nós estamos enfrentando nas escolas é a questão do gás. Nós não recebemos gás para as escolas nos últimos dias. Nós estamos trabalhando com aquele gás que nós tínhamos em estoque. O transporte público, né? Nós tivemos em muitas cidades do estado a redução do número de veículos rodando, né? Aqui nós mantivemos os veículos rodando, seja através da empresa pública, seja através das empresas concessionárias, todos trabalham normalmente. E nós temos a garantia de que isso vai continuar acontecendo, pelo menos até o final da semana. Conseguimos manter a coleta de lixo também operando normalmente, né? Ao contrário da maioria das cidades do estado, do nosso porte, né? Porém, os caminhões estão tendo problema para descarregar os resíduos, né? A Secretaria de Saúde está dando prioridade para as viagens e também para deslocamentos de urgência, né? E, claro, como todos sabem, já foi noticiado, foi suspensa a coleta de exames
de laboratórios nos CAIs, né, que é feita lá pelo hospital da cidade, né? Então, nós temos lembrado que, na urgência, as pessoas precisam procurar o hospital da cidade ou o hospital municipal, né, Carol? Que, por enquanto, estão suportando essa demanda que é mais urgente, né? Nós não recebemos ainda o asfalto, que a prefeitura recebe lá da refinaria Alberto Pasqualini, e que seria destinado às obras da Avenida Brasil, assim como o asfalto de outras obras que são realizadas aqui por empresas terceirizadas. E as aulas na UPF foram novamente suspensas até segunda-feira, dia 4 de junho. As atividades canceladas são para os alunos de Passo Fundo e também dos campi, que ficam nas cidades de Casca, Carazinho, Soledade, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões e Sarandi. As unidades da ABS Bios de Passo Fundo e também Marialva, no Paraná, processam 3.000 toneladas de soja por dia para produzir 800 mil litros de biodiesel cada uma delas. Com a greve dos caminhoneiros, a rotina de trabalho foi alterada. Nós recebemos hoje o presidente da empresa, Erasmo Batistella, para nos dar um panorama da situação e também para falar da agenda junto ao governo federal que busca ampliar a adição de biodiesel no diesel. Erasmo, seja muito bem-vindo ao PFTV e a gente quer começar entendendo como a paralisação dos caminhoneiros tem atingido as operações da ABS Bios. Thaís, a paralisação nos atingiu fortemente. Nós, desde a última semana, na quarta e na quinta, a gente parou a produção e desde a última segunda-feira, quando iniciou a paralisação, nós paramos a expedição de produtos prontos, como é o caso do biodiesel, do farelo. Isso, obviamente, atingiu o faturamento. E a consequência foi liberar grande parte do nosso efetivo. Estamos com as fábricas paradas, esperando o fim da greve para retomar a produção. Bom, e de que forma o biodiesel ele influencia na composição do preço dos combustíveis atualmente, já que, a princípio, essa é a principal motivação para a paralisação? O biodiesel hoje é misturado 10% ao diesel. Então, o preço final do diesel é 90% do preço do diesel, mais 10% de biodiesel. Nós, inclusive, levamos ao governo federal que se aumentasse a mistura de biodiesel agora, principalmente na região centro-oeste e sul, nós teríamos uma diminuição de até 13 centavos no preço do diesel. Isso demonstra que o biodiesel já é mais barato do que o diesel em várias regiões do Brasil. E essa negociação com o governo, ela já está em andamento? Em que fase ela está? Essa negociação, essa proposição, ela já vem de alguns anos e o governo não entendeu essa oportunidade. Agora nós intensificamos essa negociação. Na última semana estivemos reunidos com o Ministério de Minas e Energia. Essa semana, todos os dias, representantes da categoria estiveram reunidos com o governo e nós esperamos que nos próximos dias a gente tenha essa reivindicação aceita. Bom, ou seja, o biodiesel como alternativa poderia sim oferecer uma melhor política de preços. Sem dúvida, o biodiesel ele se estabeleceu há 10 anos no Brasil, ganhou volume, diminuiu o custo de produção, temos uma oferta abundante de matéria-prima, principalmente nas regiões produtoras de soja, e hoje nós somos uma alternativa para que o Brasil dependa menos da importação de diesel e também que a gente tenha um preço mais estável, porque o preço do biodiesel ele só muda a cada 60 dias, que é uma das reivindicações dos caminhoneiros. Qual é o percentual máximo de adição de biodiesel no diesel? Nós estimamos que nos próximos 10 anos nós podemos dobrar a mistura. Nós estamos em 10% e podemos chegar a 20%. Pois é, até que ponto, então, Erasmo, com a ampliação da escala de produção e também do uso do biodiesel, seria possível diminuir a dependência dos combustíveis fósseis? Você nos fala aí, em 10 anos, aumentar 10%. É um processo a médio e longo prazo. Isso. A médio e longo prazo, nós acreditamos em 10% nos próximos 10 anos. No curto prazo, o que nós podemos ajudar é regiões como Centro-Oeste e região Sul, que são as grandes produtoras de biodiesel, nós irmos para 15% de imediato.
Essa é uma das medidas que nós sugerimos ao governo. A partir do próximo mês, nós já poderíamos subir de 10% para 15% na região sul e na região centro-oeste do Brasil. Só para a gente concluir aqui, não há certeza de quando exatamente as operações da BS Bios, por exemplo, em Passo Fundo ou em Marialva, vão retornar ao seu trabalho normalmente. Nós estimamos, pelos relatos de hoje de manhã, que Marialva deva retomar as operações no dia de amanhã, porque o estado do Paraná, o trânsito começou a fluir, não normalmente, mas começou a fluir. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos precisar 2 dias depois do término da greve para poder retomar as atividades de produção. Tá certo. Erasmo, muitíssimo obrigada pelas informações. Um bom feriado para vocês. Obrigado. Passo Fundo tem garantido o abastecimento de água tratada para os próximos 10 dias. É que no final da tarde de ontem chegou o sulfato de alumínio, um dos componentes do tratamento que estava com baixo estoque. O sulfato de alumínio, responsável pela limpeza, é um dos 4 produtos necessários para realizar o tratamento da água. A Corsã afirma, então, que não há motivo para pânico e também pede para as pessoas não estocar água em suas residências, já que o tratamento, então, está garantido pelos próximos 10 dias. Depois do intervalo, nós vamos mostrar como funciona a doação de leite materno. Já voltamos. Amanhã, feriado de Corpus Christi, em Passo Fundo os mercados vão estar abertos. O serviço de coleta de lixo nos bairros funciona normalmente e o recolhimento no centro está suspenso, retorna na sexta-feira. O transporte coletivo vai funcionar com horário de domingo. A Catedral Nossa Senhora Aparecida terá uma celebração às 3 horas da tarde, seguida de procissão em frente à praça. O tempo deve mudar a partir de amanhã aqui na região. Chuva e queda nas temperaturas estão previstas. Veja mais então na previsão para o feriado e também para sexta-feira. A previsão do tempo para quinta-feira em Passo Fundo é de céu com muitas nuvens e não tem chuva. A mínima será de 14 graus e a máxima de 25. A sexta-feira será de céu encoberto com chuva no decorrer do dia. Mínima de 16, máxima de 21 graus. Quem nunca compartilhou nas redes sociais uma foto, uma notícia? Quem nunca curtiu uma informação e tempos depois ficou sabendo que era tudo mentira? Bom, fake news ou notícias falsas é um fenômeno que sempre existiu. Só que com a ascensão da internet, esse fenômeno ganhou repercussão mundial. A cena é do filme A Montanha dos Sete Abutres, de 1951, estrelado pelo astro Kirk Douglas. A trama narra a história de um repórter veterano que acompanha os fatos jornalísticos de uma cidade. O filme, sutilmente, já demonstra a prática que era muito comum no noticiário policial do início do século XX, de modificar a cena do crime para dar outra impressão dos fatos. Outra obra que fala do mesmo assunto é o filme O Abutre, onde o jornalista não tem pudor em mexer na cena para garantir a melhor imagem. Esta foto é uma das mais conhecidas do século XX. No fim da Segunda Guerra Mundial, durante a invasão à ilha de Iwo Jima, logo após a vitória americana em 23 de fevereiro de 1945, o repórter Joey Rosenthal registrou o momento em que a bandeira é hasteada. A foto foi amplamente trabalhada pelo governo americano como um gás a mais no final da guerra. Porém, o fato é cheio de controvérsias. A cena é de fato logo após a vitória, mas o repórter só chegou depois, quando os soldados hasteavam uma segunda bandeira. O jornalista foi acusado de ter montado a cena para a imagem. Rosenthal fotografou, na verdade, a segunda bandeira hasteada e que era maior. A primeira, do fato histórico, foi levantada antes, pela manhã. Gerar notícias falsas, modificar fotos, passar informações controversas, isso sempre existiu, seja no passado ou agora em tempos de internet. A questão é que com a web, tudo se potencializou. É importante a gente esclarecer que fake news não existe, né? Porque o fake news o que é? A notícia falsa.
Se é falsa, não é notícia. Ou seja, não passou por toda a técnica de apuração da notícia. Então não se pode ser chamado de notícia também, porque não é real, para começar, né? Em segundo lugar, não tem nada de novidade, até porque boatos e a indústria do boato é histórica, sempre existiu. Para uma notícia ser propagada antes da internet, costumava levar algum tempo. Embora algumas mídias tenham facilitado isso, a própria rádio, TV, telégrafo, né? Mas as coisas andavam mais devagar. Hoje, tu colocou conteúdo na internet, a notícia vai se propagar à velocidade dos bits. Isso quer dizer o quê? Em milissegundos, um conteúdo colocado no Brasil vai estar disponível a todo o planeta. O texto polêmico, ele normalmente trabalha com o exagero, né? O exagero da notícia, a ofensa muitas vezes está presente, a agressão muitas vezes está presente. Então a gente já vem lidando com esse tipo de factoide, digamos assim, há muito tempo. Só que agora, é claro, que ganhou uma dimensão muito maior em função das redes sociais. Desconfiou da notícia, é interessante colocar no Google, né, dar uma olhada quais são as outras fontes que falam a respeito disso, o que dizem essas outras fontes. Então as pessoas, elas têm uma necessidade e elas são levadas e induzidas a se posicionar. As fake news têm ganhado destaque ultimamente, muito por causa da polarização política que tomou conta da web. E aí, as redes sociais são um terreno fértil. Tanto que aqui na UPF existe um grupo de estudos conhecido como Zion, que reúne diferentes profissionais. Eles estudam o uso da internet e sua segurança. A partir do momento que eu estou conectado à internet, eu estou em um ambiente em que não temos apenas pessoas bem intencionadas ou, como às vezes nossos amigos, que sem intenção compartilham um conteúdo falso. Essa rede e mesmo essas notícias falsas, elas podem servir como um chamariz, por exemplo, para um ataque, uma invasão. Professor Marcos alerta para outro ponto que está sendo bastante utilizado por grupos na internet: os robots. Eles têm sido usados para potencializar o alcance e a abrangência dessas notícias, como automatizando a publicação em diversos perfis em redes sociais, blogs. Então, por exemplo, uma notícia que é criada, uma notícia falsa que é criada, ela pode ser em poucos segundos inserida, compartilhada, curtida em dezenas, centenas, milhares de perfis numa rede social. Professora Nádia é jornalista com experiência tanto em televisão e rádio quanto no meio impresso. Ela dá alguns toques para detectar se uma notícia é falsa ou não. O próprio Facebook já tem um guia para os usuários poderem acessar e realmente ver se aquela notícia é falsa ou não. Ou seja, existe um checklist. E tem também outros órgãos voltados ao jornalismo, né, e voltados ao setor de transparência, que nos dão um checklist para a gente se proteger das notícias falsas. Mas o principal, eu acredito, que é não compartilhar por emoção. A polêmica sobre as fake news ganhou mais um combustível recentemente. Em março deste ano, o Facebook, uma das maiores empresas do mundo, se deparou com sua maior crise de imagem já vivida, com o escândalo da Cambridge Analytica, referente às eleições americanas. A repercussão do caso foi tamanha que Mark Zuckerberg teve que ir ao Congresso dos Estados Unidos para responder a uma sabatina de senadores e deputados. O episódio trouxe à tona a manipulação de dados. Que hoje o jornalista está atuando, inclusive, como um curador de conteúdos, né? Ele é um tutor de conteúdos, porque através da fonte jornalística é que a gente realmente vai poder saber se aquela notícia é real ou não é real. Alguns meios de comunicação podem fazer uso da notícia falsa, porque isso traz muitos benefícios, né? Isso ataca alguém que a gente não gosta, né? Fala mal de uma empresa, de um produto que a gente quer desqualificar, ou de uma ideia que a gente quer desqualificar, e depois, quando a gente vai se retratar, o alcance, né, o número de pessoas que ficam sabendo dessa retratação é muito menor. O problema não é ter opinião, o problema é não deixar claro quando é a opinião do veículo, quando é a opinião do jornalista e quando é apenas uma reportagem aí que está ouvindo fontes. E aqui, para reforçar, professora, quando é do veículo, são os editoriais. Opinativos são os blogueiros, os colunistas, né? Mas os espaços, né, nenhum jornal não ficam tão claros assim para aquele leitor que é leigo, né? Então isso deveria ficar um pouquinho mais também claro, um pouquinho mais explicado até didaticamente.
Se os tempos que vivemos são de incertezas, onde é difícil saber de fato o que é verdade, meias-verdades ou mentira, o certo é que o bom jornalismo, aquele que ouve as fontes, confere as informações e checa tudo, é o que vai prevalecer. Quando a gente abre, por exemplo, a nossa página do Facebook, qual é a primeira pergunta que a gente tem lá? O que você está pensando? Então, isso já me leva a ter que me posicionar. Se eu não tenho um posicionamento, então eu vou buscar posicionamentos que estão aí na rede. Mas nunca o papel do jornalista foi tão importante como agora. E inclusive, quando o próprio Mark Zuckerberg teve que dar aquelas explicações em relação às notícias falsas, o que ele fez? Ele buscou os sites, né, e os jornais tradicionais para fazer esse esclarecimento à população, né? Então, mais uma vez, ficou provado o quanto a credibilidade é que vai fazer a diferença. As atividades do Dia do Desafio do SESC, que aconteceriam hoje em 492 cidades gaúchas, foram transferidas para 27 de junho. Com a nova data, o período do desafio social também foi estendido. A doação de calçados esportivos segue também até o dia 27. O Dia do Desafio acontece uma vez por ano para incentivar a prática de atividades físicas. O Estúdio 4 desta semana fala sobre o uso de plantas medicinais. O programa, que foi ao ar ontem à noite, tem reprises hoje às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. Veja um trecho. Um passarinho, ele acorda de manhã e até à noite ele tira tudo da natureza. E se a gente não interferir, não inserir com xenobiontes, produtos estranhos, ele vai viver, vai ter filhinhos, vai ensinar os filhinhos a comer só com coisas da natureza, sem adoecer, vai morrer de velho. Pegar comunidades que vivem da natureza, que estão longe dessa industrialização da sociedade, essas pessoas vivem em equilíbrio, elas não adoecem, elas são centenárias. O que faz elas serem centenárias? É o uso apropriado, sem exaurir a natureza. Bom, a Emater trabalha com plantas medicinais ou também chamadas de bioativas, né, que são as condimentares, aromáticas e as medicinais, há 63 anos. Então, dentro dessa evolução, desse período, sempre junto ao agricultor, né, fomentando tanto a questão da identificação das plantas medicinais, do uso adequado, das formas corretas, até a questão do cultivo também. Nós tínhamos os postinhos de saúde nas vilas por aí, que tinha mal e mal um remedinho e uma pessoa paga pelo governo para dizer que não tinha remédio e que o médico ia lá de vez em quando. Uhum. Nós tínhamos uma assistência médica com muita dificuldade de acesso. Nós tínhamos os remédios caros e a população, nós não tínhamos na época o SUS. A saúde pública era de má qualidade. Bom, a partir daí nós começamos a pensar qual é a saída. E aí a gente começou a buscar alternativas, que hoje não se chama mais tão alternativa. Hoje nós só somos práticas integrativas, elas já são aquilo que é o normal de todo dia. 4 a cada 10 recém-nascidos brasileiros não têm acesso ao leite materno. Esse é um dado preocupante porque o leite é essencial durante os primeiros 6 meses de vida do bebê. Hoje, uma das alternativas é a doação e o Brasil é referência nessa área. A Lavínia mal chegou e já aprendeu que o leite da mamãe Lucélia é essencial. Ela ainda não completou 24 horas de vida e está aprendendo como se faz. Mas uma coisa é certa, com o acesso ao leite materno, ela vai crescer muito mais forte. A Lavínia faz parte de um percentual de crianças que tem o apoio do leite da mãe, mas isso não acontece com todo mundo. No mês de maio se comemora o Dia Mundial de Doação de Leite Materno, uma alternativa para quem é diferente da Lavínia e precisa de ajuda de outras mamães para ser criança com bastante saúde. O Brasil é referência internacional em doação de leite materno. O nosso sistema é o maior e mais complexo do mundo. São quase 400 unidades entre bancos e postos de coleta distribuídos por todos os estados do país. Mas aqui em Passo Fundo, a realidade é um pouco diferente, porque quem precisa do leite materno ou talvez queira doar tem que viajar até Porto Alegre.
Hoje, a assistência é toda feita via o Banco de Doadores da capital. O Hospital São Vicente de Paulo até tem um projeto para instalar uma unidade dessas por aqui, mas sem previsão disso acontecer por enquanto. Tudo por causa da importância do leite materno. É um alimento completo, onde tem vitaminas, proteínas, anticorpos, que vão ajudar na defesa das infecções, auxilia no crescimento, ganho de peso, diminui o risco de desenvolver diabetes, pressão alta, obesidade. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê seja alimentado exclusivamente com o leite materno, pelo menos até os 6 primeiros meses de vida. A partir daí, pode ir acrescentando outros alimentos, mas o ideal mesmo seria amamentar até os 2 anos de idade. E por isso a doação é tão importante. As mamães que têm leite à vontade também podem ajudar nessa causa. É uma atitude legal, né? Tanto receber como doar. Se tu tem sobrando, né? Não tem o porquê tu tirar e não doar para o banco de leite. Essas foram as informações de hoje. Confere também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã no feriado ao 12h30. Até lá!